Enoque era um homem que possuía uma grande intimidade com Deus. Intimidade, uma palavra tão simples, pode explicar tanto. Ela representa a proximidade, afinidade e companheirismo de coração a coração que podemos ter com outro indivíduo. A Bíblia está repleta de pessoas que estiveram nesse lugar de comunhão e convívio profundo com o Senhor desde a antiga aliança e mesmo antes do Espírito ser livremente dado para capacitar as pessoas a obedecerem ao Senhor. Um exemplo desse tipo de relacionamento íntimo profundo com o Senhor resultou até em ocorrências sobrenaturais. O livro de Gênesis nos traz o relato de um homem chamado Enoque. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Jared viveu depois de gerar Enoque 800 anos, gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos, e ele morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Depois de gerar Matusalém, 300 anos gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus, e ele não estava mais presente, pois Deus o tomou para si. Gênesis 5, versículos 18 a 24. As Escrituras também registram mais duas versões sobre ele. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11, versículo 5. Enoque, o sétimo a partir de Adão, também profetizou: eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que em ti cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas 1, versículos 14 e 15. A Bíblia não revela o que aconteceu no momento em que Deus o levou. Mesmo depois disso, no entanto, ele deve ter seguido com a mesma intensidade de fé que Abraão demonstrou ao se dirigir ao Monte Moriá para sacrificar Isaque, acreditando que o receberia de volta novamente. Pode também ter sido a mesma intensidade de fé com a qual Elias seguiu Deus até que os carros de fogo o arrebataram da terra em um clarão glorioso. Enoque nos deixa com o entendimento de que pode ser a possibilidade de cada crente que Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer um que deseje e esteja disposto a pagar o preço pode igualmente experimentar profundidades incríveis com Deus. Portanto, o que implica a intimidade e o caminhar com Deus? Número 1. Conhecer diariamente que Deus é quem Ele diz ser, acreditar no que Ele prometeu e exercer uma fé firme em Sua palavra. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11. Versículo 6. Número 2. Uma determinação em seguir a sua direção, não importa o que aconteça, mesmo que outras alternativas atraentes ou melhores possam surgir. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Salmos 63, versículos 1 e 2. O resultado final da vida de Enoque, de profundo e apaixonado relacionamento com Deus, foi um encontro que foi estranho, mas maravilhoso. Ele se tornou o primeiro a participar de algum tipo de arrebatamento. Não é de admirar que as Escrituras digam que Deus está pronto para realizar feitos sobrenaturais para aqueles que o amam. Mas, como está escrito, e as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9. Vários outros benefícios acompanham aqueles que se comprometeram com uma vida de intimidade com Deus. Ao olharmos para alguns deles, é essencial desejar e buscar um relacionamento íntimo com Deus. Ele realizará excelentes sinais em nossas vidas, pois nos criou para manifestar sua glória ao mundo. Eu digo ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas, traga meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, pois eu os criei para minha glória, eu vos formei, sim, eu os fiz. Isaías 43, versículos 6 e 7. Caminhar com Deus nos faz experimentar seu poderoso cuidado de forma prática. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, versículos 29 e 30. Que realidade fantástica!
Até mesmo a ideia de contar os cabelos na cabeça de um bebê pequeno seria uma tarefa desafiadora, mas pensar que Deus pode contar todos os nossos cabelos é algo espantoso. É difícil para a mente humana compreender esse pensamento belo, no entanto, é isso que Deus faz com facilidade, e Ele ama estar próximo de nós em todos os sentidos. A intimidade com Deus também nos concede revelações profundas dele e nos abre para os seus segredos. Então, Daniel foi para sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que suplicassem as misericórdias do Deus do céu sobre o segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então, Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel respondeu e disse: E seja o nome de Deus bendito de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus pais, que me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos fizeste saber o assunto do rei. Daniel 2, versículos 17 a 20. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25, versículo 14. Esse privilégio parece muito com ler as notícias de amanhã hoje, à medida que ele continua a desvendar mistérios e oferecer insights àqueles que o seguem apaixonadamente. São essas revelações que nos dão uma compreensão mais profunda de sua natureza e nos capacitam a viver de maneira mais alinhada com seus propósitos. Uma vantagem que nos permite tomar medidas para evitar qualquer plano que o inimigo possa ter tramado contra nós. Em última análise, caminhar intimamente com Ele traz alegria a Deus. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3, versículo 17. Que pensamento emocionante que podemos fazer o coração de nosso Pai cantar! Isso deve fazer com que a busca por uma caminhada próxima com Ele seja o desejo mais profundo de nossos corações. À medida que o seguimos apaixonadamente, Ele continuará nos satisfazendo com sua presença até que nos levantemos para encontrá-lo na glória. A intimidade pinta o quadro de uma união tão estreitamente unida que cada pessoa está ativamente envolvida em buscar a alegria do outro. Nosso anseio por uma intimidade real nunca morre, mesmo na velhice. Isso não deveria ser surpreendente porque fomos realmente feitos para relacionamentos, não apenas superficiais, mas profundos e espiritualmente satisfatórios. Desde o início, o homem foi feito para essa relação íntima com seu Criador porque somos essencialmente expressões humanas dele, trazidas à existência por ele carregando seu fôlego em nossas narinas. As seguintes escrituras expressam isso: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, versículos 26 e 27. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Deus nos deu o melhor dele e deseja comunhão conosco, não apenas para si mesmo, mas porque é somente quando estamos em um relacionamento próximo com Ele que o potencial completo que Ele colocou dentro de nós pode ser totalmente realizado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. João 15, versículos 4 e 5. É através dessa comunhão íntima que encontramos nosso verdadeiro propósito e nossa capacidade de produzir frutos significativos em nossas vidas e para o reino de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, versículos 4 e 5. Quando estamos em comunhão próxima com Ele, o melhor em nós começa a ter plena expressão. A primeira vez que vemos a verdadeira intimidade é quando Deus exemplificou comunhão ao vir ao encontro do primeiro homem, Adão, e sua esposa, Eva, no cair da tarde no jardim do Éden. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia,
e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É difícil expressar em palavras explicar, pois Ele nos escolheu para sermos semelhantes a Ele mesmo, com todas as nossas fragilidades, falhas e fraquezas. Quando vivemos em Sua presença, de acordo com seu desígnio, propósito e vontade, isso traz prazer ao seu coração, pois fomos criados para o seu prazer e alegria desde o início. Digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio do redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-me saber, se tens inteligência. Quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem acentuou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó 38, versículos 1 a 7. Portanto, um relacionamento íntimo conosco é o desejo mais profundo de Deus, assim como a busca mais alta e o anseio do coração do homem é a intimidade com Deus, mesmo quando ele não percebe isso. Portanto, se você deseja intimidade com o Pai, se inscreva em nosso canal, pois o nosso propósito é buscar a cada dia mais essa conexão.